Meu nome é Sidney Ventura e teremos hoje a nossa quarta aula de redes de computadores, fundamentos de redes de computadores. Nosso tema de hoje, nós vamos falar do protocolo ARP e da introdução à camada de rede da internet. Eu tenho dois principais tipos de endereço em um dispositivo ou um host. O endereço físico, que é o endereço MAC, que é aquele que nós já estudamos na aula passada e que identifica a máquina na rede local e que permite que eu faça a transmissão em rede local. E o endereço lógico, que é o endereço IP, que vai me informar a qual rede aquela máquina pertence. Então, o endereço MAC é o endereçamento de camada 2, camada de enlace, o endereço IP, o endereçamento de camada 3, camada de rede. Uma comparação do MAC com o IP é o seguinte: o MAC identifica a máquina, independente da rede onde ela esteja. O MAC é constante, ele tem a ver com a interface de rede. Então, numa analogia, seria o nome da pessoa. O nome da pessoa normalmente não vai mudar. Já o IP diz em que rede está localizado aquele host. Ou seja, é como se fosse o endereço de uma pessoa. E se esse host muda para outra rede, ele vai mudar o seu endereço IP. Como uma pessoa, quando muda de residência, vai mudar o seu endereço residencial. O endereço MAC, em consequência disso, ele permanece o mesmo independente de onde o host está. Da mesma forma que o nome da pessoa permanece o mesmo, independente dela estar morando em uma residência ou em outra residência. É necessário, quando eu faço a transmissão de redes, eu tenho necessidade de fazer um mapeamento entre o endereço IP e o endereço MAC. E por que eu tenho essa necessidade? Conforme nós vimos na aula passada, a transmissão na camada 2 é feita com base no endereço MAC. Quando eu chego na rede local ali, uma máquina aceita ou não o quadro baseado no endereço MAC do quadro. Mas quando eu vou determinar qual máquina eu quero acessar, normalmente essa determinação é feita com base no endereço de rede, com base no endereço IP. Por exemplo, quando eu quero acessar um servidor, para pegar um dado num servidor, eu não vou determinar que eu acesso pelo MAC, eu vou determinar qual servidor eu acesso pelo IP do servidor. Isso eu obtive num site, num sistema de DNS, numa configuração da minha máquina, não interessa, mas eu obtive o endereço IP da máquina que eu quero acessar. Mas para fazer o acesso físico, eu preciso do endereço MAC. E aí? Aí que eu tenho que fazer um mapeamento entre o MAC da máquina e o endereço IP. Isso é feito nas redes atuais por meio de um protocolo chamado ARP, que é Protocolo de Resolução de Endereços, Address Resolution Protocol. Cada máquina vai ter uma tabela ARP, que é construída dinamicamente. E ele vai fazer a interface entre a camada de interrede, que é a camada de rede, e a camada de intrarrede. Protocolo de intrarrede, protocolo de interrede. Muito bem. O ARP, a tabela ARP, é chamada ARP Cache. E ela tem a cara que está aqui nessa figura, ó. Ela tem uma coluna que vai me dizer o endereço IP, outra coluna que vai me dizer o endereço MAC. Eu tenho aqui o tipo dinâmico e tal. Não vamos entrar nesse mérito. O importante é isso aqui, ó. Eu estou dizendo que o endereço IP 217.98.217 está associado ao endereço MAC 0060081685B3. Ponto. Essa é a finalidade. Qual MAC está associado a qual IP? Vamos ver então como funciona. Essa máquina aqui, a 218.171, deseja acessar a máquina 218.171.3. Conforme eu disse,
não interessa como ela chegou à conclusão que ela precisa acessar esse IP. Ela deseja acessar esse IP. Isso que é importante nós entendermos. Ela começou a aplicação determinou isso, foi para o transporte, colocou o cabeçalho de transporte, chegou na rede. No cabeçalho de rede, eu tenho o IP de origem e o IP de destino. Da mesma forma que no quadro nós tínhamos o MAC de origem e o MAC de destino. É o mesmo raciocínio. E aí a camada superior informou para o IP que ela quer ir para esse IP aqui, ó, 218.171.3. Beleza. A OIP vai verificar se ele sabe o MAC da máquina. Ele vai acionar o ARP Cache. Ele vai lá naquele ARP Cache e vai olhar, opa, eu sei o MAC desse cara? A resposta pode ser sim ou não. Se já consta o MAC na tabela ARP, beleza, ele vai enviar para a camada 2, vai passar para a camada 2, lá para a Ethernet, e o Ethernet vai enviar. Se não existe esse endereço na ARP Cache, ele vai acionar o protocolo ARP para que ele descubra o MAC. Então tá aí, ó. Primeira observação, estão na mesma rede? Estão. A rede é 218.171, 218.171. Essa parte inicial do IP aqui, ó, está identificando que eles dois estão na mesma rede. Por que eles estão na mesma rede e tal? A gente vai ver numa aula futura, quando a gente falar de endereçamento de IP. Para enviar para a máquina, eu preciso do MAC de destino. Como eu não tenho MAC de destino no ARP Cache, eu vou acionar o protocolo ARP. Acionei o ARP. Beleza. Aqui está mostrando como é basicamente o funcionamento do ARP, que vai enviar uma mensagem chamada ARP Request, ou requisição ARP. A requisição ARP é jogada na rede local, vai ser jogada no barramento, colocando como destino o endereço MAC de broadcast, que é o tal do FF, 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 FF. Como o MAC de origem, ele vai colocar o MAC dele aqui, ó. Isso é endereçamento, camada 2. Aqui começa a mensagem ARP propriamente dita, aonde basicamente o ARP Request faz a seguinte pergunta: qual o endereço MAC desse cara aqui? Isso é o que ele vai perguntar. Óbvio que lá dentro não tem a pergunta feita dessa forma, tá? Tem um formato específico que não vê o caso. Nós temos que entender o funcionamento lógico do ARP, que é isso aqui. Ele está perguntando qual é o endereço IP desse cara. Muito bem, ele vai jogar o ARP na rede. A requisição vai trafegar pela rede. Está indo para a rede, chegou nesse primeiro computador aqui. Beleza. Ele vai aceitar? Vai. Vamos lembrar da transmissão de camada 2. Ele, para aceitar a transmissão, ele vai checar o MAC. Como o MAC aqui é o MAC de broadcast, o FF, FF, ele vai aceitar. Mas depois que ele aceitar, ele vai descartar. Por quê? Quando ele aceitar na camada 2, ele vai passar para o ARP dele. E o ARP vai acessar aquela pergunta: qual o MAC do 218.171.3? E ele vai falar: é o meu IP? Não, não é. Se não é, eu vou descartar. Eu não tenho que responder. Para mim não serve. Isso aqui não é para mim. Mas ele aceitou. E por que que vai com o MAC de broadcast? Não vai com o MAC do cara? Porque ele não sabe o MAC de destino. Então ele tem que fazer com que todas as máquinas da rede aceitem na camada 2 o quadro. E apenas na hora de processar a resposta, descartem, se a pergunta não for para o IP delas. O ARP continua andando, chega no destino, agora o cara aceita porque é o MAC. Ele vai aceitar em cima porque, opa, a pergunta é para mim, o cara está perguntando o meu MAC, o meu IP.
Ele está perguntando o MAC do meu IP, ele quer saber o meu MAC. Então isso aqui é para mim, eu tenho que processar, eu tenho que responder. Chego lá e gero o API reply, a resposta ARP, aonde ele vai informar para quem perguntou qual é o seu MAC. Reparem que o API reply tem algumas características diferentes. Quando ele vai responder, o endereço de destino não é mais o broadcast, já é o endereço do cara. Ah, mas como é que ele sabe? No quadro ARP, quando veio lá o ARP, havia a informação de qual era o MAC da origem. Inclusive, se vocês forem olhar o quadro ARP, lá dentro do quadro ARP, aqui dentro da mensagem ARP, também tem o MAC de origem. Então ele vai responder especificamente. Ele não vai mais responder de broadcast. Porque não interessa, os outros não precisam acessar aquilo, não precisam processar aquilo. Como MAC de origem, ele põe o dele, ó. E aqui dentro do API ele vai colocar a resposta. O MAC do IP tal é esse aqui, um F6 tal. Pronto, ele está respondendo. Joga na rede, trafega pela rede. Reparem que esse nosso computador aqui sequer aceitou, foi representado por não aparecer lá, ele descartou, ele nem aceitou. Chega no destino, o destino a recebe porque está com o MAC dele, vê que é dele e coloca na tabela ARP a associação do MAC com o IP. Isso foi feito pelo ARP. Como agora eu já sei qual é o MAC de destino, o IP pode o quê? Continuar. Agora, notem que essa máquina aqui que recebeu a requisição, ela também aprendeu o MAC do IP da origem. Tanto que ela respondeu para o cara. Se ela não tivesse aprendido, ela não poderia responder. Fazendo o endereçamento unicast. Então ela também aprendeu e colocou na tabela ARP. O interessante, então, é que a máquina que disparou o ARP foi essa aqui, mas quem aprendeu primeiro alguma coisa foi a requisitada e não quem requisitou. Feito isso, aquele pacote IP pode o quê? Continuar, porque agora eu vou colocar aqui, ó, MAC de destino. O MAC desse cara, MAC de origem o meu, e aqui eu vou botar endereço IP, tal, TCP e todo o resto que eu tenho que colocar na minha aplicação. Então esse é o funcionamento do protocolo ARP, que me permite fazer o mapeamento entre o endereço IP e o endereço MAC. O protocolo ARP, ele, para alguns autores, ele é um protocolo de camada de rede, que é o assunto de hoje, camada de rede. Para outros autores não é. Ele é um ponto entre a camada de rede e a camada de enlace, porque ele oferece serviço para a camada de rede e usa a camada de enlace. Então isso tem uma certa discussão. Se o ARP é camada de rede ou camada de enlace, varia de autor para autor. Mas vamos considerar aqui que ele é a camada de rede. E na camada de rede, além do ARP, a grande missão da camada de rede é o roteamento. Eu fazer o roteamento. Rotear é sair, ó, eu tenho aqui uma determinada rede. Eu tenho aqui uma determinada rede, intra-rede aqui, ó. Isso aqui é uma rede. Aqui é outra rede, aqui é outra rede. E eu vou fazer a interligação com esses gateways, que são os roteadores. E eu vou ter que encontrar caminho de uma rede para a outra rede. Essa é a grande finalidade da camada de rede. Então a camada de rede ela tem que ter mecanismos para prover o endereçamento único, que como nós já adiantamos é o famoso endereço IP, fazer resolução de endereços inter-rede e intra-rede, que foi o caso do ARP, a gente já viu o funcionamento do protocolo, a escolha de caminho, que é o roteamento,
troca de informações de roteamento, como o roteador conversa com o outro, parâmetros de qualidade de serviço e controle de tráfego e congestionamento. A camada de rede da internet fornece parte disso e não fornece parte dessas coisas, dessa teoria. Por exemplo, o IP, que é o principal protocolo, não faz nem controle de tráfego, nem controle de congestionamento. Na internet nós não temos isso, nem no modelo TCP/IP, e também não trabalha com qualidade de serviço. Isso fica em camadas superiores. Camada de rede, função determinar o roteamento dos pacotes. A unidade de dados da camada de rede é chamada pacote. Então, na camada de transporte, o nome típico é segmento. Na camada de rede, pacote. E na camada de enlace, quadro. É a tal da PDO. Quando a gente fala de IP, especificamente, é muito comum dizer datagrama, porque o IP ele é um datagrama. O formato do IP é de datagrama, o tipo de cabeçalho que ele usa. Então muita gente fala datagrama ou pacote, são as PDUs da camada de rede. Pacote é o termo genérico e o IP e o datagrama quando eu estou falando especificamente de IP. Ela pode operar de duas maneiras, com circuito virtual ou datagrama. Camada de rede com datagrama usa o X25 e o ATM, que são tecnologias usadas em backbone de serviços de telecomunicações. E nas nossas redes locais, a gente usa o datagrama, que é o serviço do IP. Como eu disse, o datagrama, na internet só usa o datagrama, que é o IP, tá? E ele é um serviço não confiável, ou seja, de menor esforço. Toda vez que vocês, em redes, ouvirem que um serviço é de melhor esforço, ao invés de ser uma coisa positiva, vocês devem considerar uma coisa negativa. Esse termo melhor esforço dá a impressão que é uma coisa positiva, mas não é. O fato de ser melhor esforço significa basicamente o seguinte: o protocolo jura de pé junto que vai tentar fazer o melhor possível, mas não garante nada. Não garante que vai entregar, não garante que chega, não garante que não vai ter erro, não garante absolutamente nada. Ele fará apenas o melhor possível. Isso são protocolos de melhor esforço. Já protocolos confiáveis vão garantir entrega, vão garantir uma série de coisas. Na internet, o IP é não confiável, ou seja, ele é um protocolo de melhor esforço. Um datagrama, ele funciona da seguinte forma: ele não tem conexão. O que é conectar alguma coisa? Antes de transmitir o primeiro dado, eu vou trocar informações de controle que vão balizar aquele diálogo. Como o IP não tem conexão, até porque ele é melhor esforço. Todo protocolo confiável, ele vai ter que primeiro estabelecer uma conexão que vai balizar o funcionamento, para poder obter a confiabilidade. Cada pacote possui endereço de origem e destino. Os pacotes podem ir por rotas diferentes. Quando um pacote IP cai numa malha de roteadores, nada garante que os dois pacotes seguidos para o mesmo destino vão pelo mesmo caminho, podem ir por caminhos diferentes. Não garante ordem ou entrega, porque não é confiável, não vê se tem erro. Se o roteador cai, beleza, os congestionamentos são difíceis de evitar. Já o circuito virtual, que é usado pelos métodos confiáveis, antes de enviar alguma coisa, ele vai estabelecer uma conexão e traçar um caminho dentre os roteadores. Isso que a gente chama de circuito virtual. E todos os pacotes vão por aquele caminho. Com isso eu consigo garantir ordem, entrega, saber se chegou, saber se não chegou. Na internet é o IP. O IP chama as suas PDUs de datagrama e faz o roteamento dos datagramas. Temos também na camada de redes os protocolos de roteamento, que são os protocolos que permitem que um roteador converse com o outro e estabeleça os caminhos. Exemplos desses protocolos são o RIP, o SPF, o BGP e alguns outros. Eu tenho também o ICMP, que é um programa de controle que me devolve mensagens de erro e de controle utilizadas pelo protocolo IP, e o IGMP, que é para fazer aquele endereçamento de multicast. Esse protocolo vai me permitir trabalhar com multicast. O IP é um datagrama não confiável, conforme eu já disse.
Os pacotes são roteados independentes um dos outros. Então, eu tenho aqui os roteadores. Outro. O pacote 1 entra aqui e faz esse caminho, ó. O pacote 2 entra aqui e faz outro caminho. O 3 entra aqui, vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Ponto. Cada pacote pode ir para um caminho diferente. O pacote pode perder, pode chegar fora de ordem. E as camadas superiores na internet, ou seja, o transporte, a aplicação, é que vão ter que se preocupar se chegou, se não chegou, se chegou na ordem, se não chegou na ordem. Realiza o roteamento, que é encontrar o caminho, e define regras para o descarte de pacotes. Vejamos alguns conceitos de equipamento. Roteador. O roteador é o ativo de rede que eu utilizo para interligar duas ou mais redes distintas. Então, toda vez que eu tenho uma rede aqui e outra rede, são redes diferentes, eu tenho que usar um roteador. O importante é que o roteador, ele tem que ter uma interface numa rede e a outra interface na outra rede, para poder interligar. Então, essa interface está na rede A e essa outra interface estará na rede B. Uma coisa que é muito importante no IP é o endereçamento IP. Todos vocês já viram o endereço IP na máquina de vocês, sabem que o endereço IP existe. Esse endereço IP, ele é muito importante porque ele é que vai me dizer qual é a rede em que eu estou. Os endereços IP são números de 32 bits. São 32 bits? São. Quando eu pego aquele endereço IP, 10, 15, 18, 36, cada um desses números é um byte. Um byte são 8 bits, o que dá 8, 16, 24, 32 bits. Então são números de 32 bits. O endereço IP identifica um host em uma determinada rede física. E ele é um endereçamento hierárquico. Ele me diz, parte do endereço me diz qual é a rede, parte do endereço me diz qual é o host. Então aqui, parte do endereço IP vai me dizer qual é a rede, parte do endereço IP vai me dizer qual é o host. A parte rede é a parte comum a todas as estações. Todas as estações que estão na mesma rede terão a parte de rede comum. Se eu assumisse, por exemplo, que a minha endereço de rede vai só até aqui, toda estação que começar com 10 está na rede 10. Daqui para cá, endereço de host. Além disso, à medida que eu mudo de rede, o endereço IP tem que mudar. Então, o endereço IP na rede A tem que ser diferente do endereço IP na rede B. Porque se são redes diferentes, se elas são redes diferentes, a parte de rede vai ser obrigatoriamente diferente. Então, o endereço IP vai ser diferente. O endereço IP, ele tem uma notação chamada notação decimal pontuada. Essa notação é aquela que a gente está acostumado a ver, que são 4 números, aonde cada número representa um byte. O tal dos 32 bits. Cada uma dessas partes nós chamamos de octeto. Tem esse nome octeto, porque é um byte são 8 bits, então é um octeto. E eu represento dessa forma aqui, ó, que é a forma como nós estamos acostumados a ver nas nossas máquinas. Da esquerda para a direita, 208 é o primeiro octeto, 245 o segundo octeto, 28 o terceiro octeto e 163 o quarto octeto. Sendo cada elemento do IP um byte, ele tem limitação nos valores. Um byte pode ir de
8 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, 8 bits zeros a 8 bits setados como 1. Isso aqui em decimal dá o decimal 0, isso aqui dá o decimal 255. 2, 5, 5. E aqui, 0. O que quer dizer que os números no octeto vão variar entre 0 e 255. Não posso ter nenhum outro número diferente no octeto que não seja 0 ou 255. Para quem não está acostumado com a transmissão, com a conversão de binário e decimal, vamos precisar estudar um pouquinho conversão de binário para decimal e decimal para binário, porque é a única forma de entender o endereço IP em aulas futuras. Nós vamos ver um pouco mais de endereço IP em outra aula. Entrega de datagrama IP. Como funciona? Olha só. Eu tenho esta máquina, aqui, a máquina A, e eu tenho aqui a máquina B. A máquina A está na rede 218.171X. Esse X é qualquer número entre 1 e 254. Não pode ser nem o 0 nem o 255. E como nós vamos ver depois, quando formos estudar melhor o endereço IP, nesse caso o 0 e o 255, o 0 é a rede e 255 é o endereço de broadcast da rede. Mas aqui no X eu posso ter qualquer número entre 1 e... Qualquer número entre... Agora. Não adianta, então deixa pra lá. Entre 1 e 254. Mesma coisa no Y aqui, qualquer número entre 1 e 254. Reparem que aqui é a rede 218.171 e aqui é a rede 218.180. É outra rede. Por isso que eu tenho aqui o equipamento roteador, que vai interligar a rede 218.171 à rede 218.180. Ele vai transmitir endereçamento de intrarrede. Ele vai acionar aqui e uma observação. Se é para outra rede, e a gente vai ver isso com mais calma em outra aula, mas se vai para outra rede, esta máquina A vai encaminhar o pacote para o roteador. E o roteador vai levar para outra rede. Então, quando eu vou fazer aqui o mapeamento com o ARP, esta máquina aqui vai ter como IP de destino o IP dessa máquina, da máquina B, que é o tal do 218.180x, e como MAC de destino, o MAC do roteador, porque na rede local ele tem que mandar para o roteador. Quando chega na outra rede local, o roteador vai com o IP de origem desta máquina A, IP de destino a máquina B, mais MAC de origem o dele e MAC de destino o MAC da máquina B. Ou seja, ele vai acionar o ARP na rede B, para descobrir o MAC da B. E a A vai acionar o ARP nessa rede A para descobrir o MAC do roteador. Já aqui, nós já estamos todos na mesma rede. Reparem que o A e o B estão na mesma rede. Como que ele vai fazer? Vai descer, vai botar o IP de destino, vai colocar o endereço de intrarrede, que nós tínhamos visto, aciona o ARP, se for o caso, para fazer aquele mapeamento, faz o encaminhamento direto dentro da própria rede. Tudo bem. Agora, note o seguinte. Essa diferença de quando estão na mesma rede para quando estão em redes diferentes, como estava aqui, ó, se chama encaminhamento direto e encaminhamento indireto. Quando eu tenho encaminhamento indireto, é porque o IP na origem é de uma rede, o IP de destino é na outra rede.
Quando eu tenho encaminhamento direto, o IP de origem e o IP de destino estão na mesma rede. Revisando o que eu já falei, encaminhamento indireto. Essa máquina vai ver que essa está em outra rede, vai enviar para o roteador. Se não souber o MAC do roteador, envia, aciona o ARP. Então o pacote sai com IP de origem da máquina A, MAC de origem da máquina A, IP de destino da máquina B, MAC de destino do roteador. Quando chega no roteador, o que troca? O IP de origem continua sendo da máquina A, o MAC de origem vira o MAC do roteador, o MAC de destino continua sendo da máquina B, o MAC de destino vira o da máquina D. Da máquina B, desculpe, não D. Já que o IP de origem é o da máquina A, o MAC de destino é o da máquina B, IP de origem, máquina A. O MAC de origem é da máquina A, o IP de destino é o da máquina B e o MAC de destino é da máquina B. Então, no direto, o A se comunica direto com o B. No indireto, o A se comunica com o roteador e o roteador se comunica com o B. Então, toda a parte física de transmissão ali na comunicação pelos MACs é do A para o roteador, o MAC, e do MAC do roteador para o B. Já no IP, é direto do A para o B no indireto. E no direto, o IP e o MAC de origem são do A, o IP e o MAC de destino são do B e faz o encaminhamento direto. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.